Angélica, vamos apresentar um trabalho sobre corrente alternada. Surgiu quando Nikola Tesla desenvolveu um trabalho com campos magnéticos rotacionais, desenvolvendo um sistema de geração, transmissão e uso de energia elétrica. O sistema de transmissão de energia elétrica em corrente alternada começou quando o Tesla foi contratado por Westinghouse para transmitir energia elétrica entre duas cidades em Nova York. Thomas Edison, que acreditava nos seus estudos em corrente contínua, combateu Tesla o máximo possível, o que originou a Guerra das Correntes. A corrente alternada é a forma mais eficiente de transmitir corrente elétrica por longas distâncias, algo que a corrente contínua é extremamente limitada, o que acarretaria em custos elevados. Na forma alternada, os elétrons invertem de um sentido para o outro várias vezes por segundo, ao contrário da corrente contínua. Mas as primeiras transmissões elétricas foram feitas em CC, corrente contínua. Na primeira metade do século XX, sistemas de 25 Hz prevaleceram no norte dos Estados Unidos e no Canadá. Alguns desses sistemas perduram até hoje, já que as indústrias não tiveram interesse em trocar todos os equipamentos para o sistema atual de 60 Hz. Na maioria dos países da América, inclusive Brasil e Estados Unidos, a frequência empregada na rede elétrica é de 60 Hz. Na Europa, inclusive em Portugal, a frequência empregada é de 50 Hz. A frequência de 50 Hz também é utilizada em alguns países da América do Sul, como Argentina, Bolívia, Chile e Paraguai. A corrente alternada se comporta como uma forma de senoide, variando do polo positivo para o negativo, com uma determinada frequência. A função da corrente alternada é dada pela fórmula tensão em função do tempo, que é igual a tensão de pico vezes o seno, que multiplica a velocidade angular vezes o tempo, mais o ângulo de fase. A frequência indica o número de eventos em um determinado período de tempo. Na corrente alternada, determina o número de vezes por segundo em que os polos são invertidos. A frequência é determinada pela fórmula frequência igual a 1 dividido pelo período. A frequência pode ser medida em Hz ou RPM, só que na corrente alternada a gente utiliza Hz, pois ela é medida em segundos, enquanto o RPM é medida em minutos. Período é a medida do tempo de repetição de um evento. Na corrente alternada, determina a quantidade de tempo de inversão de um polo. É dada pela fórmula 1 sobre frequência. A velocidade angular descreve a rapidez com que uma partícula percorre o ângulo central de uma circunferência. A velocidade angular é dada pela fórmula velocidade angular igual a ângulo descrito dividido pelo intervalo de tempo. A fase pode representar duas coisas na eletricidade. Representa a defasagem entre a corrente e a tensão, por exemplo, que são dois sinais senoidais. Essa defasagem indica que uma das grandezas está atrasada ou adiantada com relação à outra. De uma forma bem prática, essa defasagem indica uma atenuação na potência, caso eles estivessem em fase, ou seja, sem defasagem, exatamente começando e terminando no mesmo ponto, seria a máxima transferência de potência. Fase também significa a representação dos condutores elétricos que chegam à nossa casa, aqueles fios que passam nas ruas por uma rede de distribuição. Sendo uma configuração estrela, são tais que possuem 3 fases e um neutro, ou seja, o esquema de ligação é tal que as fases estão defasadas em 120 graus. A fase é igual a cada linha energizada. Capacitor é um componente que armazena cargas elétricas no campo elétrico, culminando num desequilíbrio interno de cargas elétricas. A utilidade disso é armazenar e usar essa energia quando quiser, além de aumentar os efeitos elétricos, decorrentes de um alto acúmulo de cargas. O armazenamento de cargas é usado para experiências e para atender uma alta demanda de energia. Resumindo, o capacitor é um dispositivo que armazena energia elétrica armazenando cargas elétricas, para armazenar e usar essa energia para altas demandas quando quiser. A característica principal do funcionamento dos capacitores é o acúmulo de cargas opostas em duas placas, separadas por um material isolante, chamados dielétricos. E essas placas ficam o mais próximas uma da outra o possível. Como são cargas opostas, elas se atraem, ficando, portanto, armazenadas na superfície das placas mais próximas do isolante.
Também devido a essa atração e orientação das cargas, um campo elétrico é criado entre as placas, através do material dielétrico do capacitor. Ao contrário do que muitos pensam, a energia do capacitor armazena não advém das placas, e sim do campo elétrico entre elas. É, portanto, uma energia de campo eletrostático. O indutor é um dispositivo elétrico passivo que armazena energia elétrica na forma de campo elétrico, normalmente combinando o efeito de vários dutos de corrente elétrica. O indutor pode ser utilizado como um filtro. Ele rejeita altas frequências e deixa passar baixas frequências. O indutor também é conhecido como bobina, choque ou reator. O indutor é um elemento usado em circuitos elétricos, eletrônicos e digitais. Tem função de acumular carga no campo elétrico. Também serve para impedir variações de correntes elétricas. Os indutores também são usados para formar um transformador, que tem 3 funções principais: baixar a tensão, aumentar a tensão e manter a tensão de um equipamento. Essas características são obtidas através de um condutor metálico enrolado em uma bobina, que ao receber corrente elétrica variável induz uma voltagem no condutor de sentido contrário àquela que está originalmente passando. Nos circuitos elétricos e eletrônicos, representamos os indutores nos circuitos como um fio enrolado. Reatência é uma oposição natural de indutores ou capacitores à variação de corrente e tensão elétrica de circuitos em corrente alternada. É dada em ohms e constitui com a resistência elétrica a grandeza impedância. É dividida em reatência indutiva, originada nos indutores, e capacitiva nos capacitores. A relação entre impedância, resistência e reatência é dada por Z igual a R mais JX, onde Z é a impedância em ohms, R é a resistência em ohms, X é a reatência em ohms, J é a unidade imaginária. A reatência é indicada pelo símbolo X, sendo X menor que zero a reatência capacitiva, e o seu valor em ohms é dado por XC igual a menos 1/2 vezes π vezes a frequência vezes C, onde C é a capacitância dada em farads, F é a frequência dada em hertz. Sendo X maior que zero, a reatência é indutiva, e o seu valor em ohms é dado por XL igual a 2π vezes a frequência vezes L, onde L é a indutância dada em henries, F é a frequência dada em hertz. Sendo X igual a zero, a impedância é igual à resistência ohmímica e o circuito é dito como puramente resistivo. Triângulo de potência reflete a relação entre as 3 componentes de potência elétrica: potência aparente, ativa e reativa. Ativa é a potência que realiza trabalho, a unidade é o watt. A reativa é a potência comunida por reatâncias, indutivas ou capacitivas, no armazenamento de energia magnética ou elétrica, para o devido funcionamento do sistema elétrico. A unidade é o volt-ampere reativo. E a aparente é a potência total fornecida pela fonte, a unidade é o volt-ampere. Entre as potências, existe uma relação conhecida como fator de potência, determinado pelo cosseno do ângulo entre a potência ativa e a aparente. A potência aparente é a soma fatorial da potência ativa e da reativa. Fator de potência é igual a ativa dividido por aparente.